Pague o mal com o bem. Essa é a nossa temática de hoje para o 7º domingo após a Epifania, amanhã, em que nos lembramos, primeiramente, do Natal. 2 anos após, os reis magos vieram visitar o menino Jesus, trazendo os seus presentes, e voltaram para a sua terra, testemunhando do amor de Deus em Cristo Jesus. É tido como o Natal dos gentios, daqueles que não eram judeus, mas tiveram a oportunidade também de conhecer a mensagem do Evangelho. Nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa mensagem foi espalhada por todo o mundo e chegou até nós também. Nesse nosso culto de hoje, nós ficamos muito contentes com a sua conexão conosco e que Deus possa abençoar-nos nesse momento tão importante para as nossas vidas. Convido você para que, nesse momento, possamos fazer a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido você a acompanhar o grupo Boa Nova com o hino Vem Espírito Divino. Vem Espírito Divino, nobre ensinador, vem, revela em teu ensino, nosso Redentor, grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador, vem, dissipa em nós a treva que o pecado traz e da perdição nos leva à mansão da paz. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador, vem, reveste os teus amados de justiça e luz, reconduz os afastados ao pastor Jesus. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador, tu operas entre os povos, vera conversão, dá-lhes pensamentos novos, novo coração. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Confessemos os nossos pecados ao nosso Deus. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Ó Pai, tem compaixão de nós e não recuses por causa de nossas transgressões a nossa prece.
Lamentamos não termos obedecido à tua palavra. Tem compaixão de nós, teus fracos filhos. Perdoa os nossos pecados e não entres em juízo conosco, pois diante de tua face ninguém é inocente. Lembra-te das tuas promessas, dá-nos o teu perdão e ajuda-nos a perdoar de coração aos que pecam contra nós. Em tua promessa esperamos. Se essa também a tua confissão, na qualidade de ministro da palavra chamado e ordenado, te anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queremos, nesse momento, fazer a leitura do texto da carta, da epístola, para o dia de hoje. O nosso texto nós encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo de número 15, dos versículos 21 até o versículo de número 26. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por estarem unidos com Adão todos morrem, assim também por estarem unidos com Cristo todos ressuscitarão. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, o primeiro de todos, depois os que são de Cristo, quando ele vier, e então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus, o Pai. Pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que ele domine todos os inimigos. O último inimigo que será destruído é a morte. Assim termina a epístola, a carta para o dia de hoje. Fazemos também a leitura do Santo Evangelho para o dia de hoje, Lucas capítulo de número 6, dos versículos 27 até 38, onde lemos. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para lhe bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa, e quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que estão fazendo de mais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. E se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhes fazem o bem, o que é que estão fazendo de mais? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestam somente para aqueles que vocês acham que vão lhes pagar, o que é que estão fazendo de mais? Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm má fama, para receber de volta o que emprestaram. Façam o contrário. Amem os seus inimigos e façam o bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram. E assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso porque Ele é bom também para os ingratos e maus. Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Não julguem os outros e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros, e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros, e Deus perdoará vocês. Deem aos outros, e Deus dará a vocês. Ele será generoso, e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. Queremos confessar a nossa fé cristã com as palavras do credo apostólico.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Convido você a cantar junto ou acompanhar o hino 203 do Inário Luterano. Graça e paz da parte de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós queremos meditar no texto do Evangelho de hoje, há pouco lido, Lucas capítulo de número 6, dos versículos 27 a 38, destacando o versículo de número 27, onde diz: Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Sob o tema, paguem o mal com o bem. Amigos no Salvador Jesus, o texto do Evangelho de hoje, Lucas 6, 27 a 38, é a continuação do sermão da planície, em que Jesus profere esta mensagem para grande multidão. Após ter descido do monte, na noite em que orou, e 3 grupos estarem com ele, os seus discípulos, pessoas que o seguiam também, seguidores dele, e também pessoas que vieram de vários outros lugares, tanto de perto como de longe, como por exemplo, de Tiro e Sidom, lá à beira do mar Mediterrâneo. Jesus cura muitas pessoas e fala sobre a felicidade dos que confiam nele de todo o coração. E também sobre a felicidade de até serem perseguidos por causa do seu nome. Terão uma grande recompensa guardada para eles no céu, conforme Lucas 6, 23. Ou seja, a primeira parte é do nosso texto, em que, na semana passada, nós tivemos a mensagem. Quando Jesus inicia o versículo 27, ele diz:
mas eu digo a vocês que estão me ouvindo. Fica claro que ele está se referindo a um grupo de pessoas que realmente vieram para ouvi-lo, que estão atentas aos seus ensinamentos, que confiam nele e que estão a ouvi-lo para que os seus ensinamentos possam ser vividos na vida prática deles no dia a dia. Pois o que ele passa a ensinar não é possível ser vivido por quem apenas ouve por um ouvido e sai pelo outro, como se diz na gíria. Ou seja, alguém que não está nem aí para o que está sendo dito. Poderíamos exemplificar em mais detalhes em relação ao nosso texto, dizendo: os ensinamentos de Jesus são para aqueles que querem viver o exercício da sua fé, já pela ação do Espírito Santo, que tocou os seus corações, pela palavra, e assim eles querem ter um exemplo de vida, cada vez mais junto a Jesus, na confiança nele, uma vida santificada, isto é, mais agradável a Deus. E, para se viver assim, vai acima da vontade do ser humano, simplesmente por suas próprias forças. Somente pela força de Deus Espírito Santo no ser humano, através da palavra de Deus que tem poder, é possível viver esta nova vida da qual Jesus está ensinando em sua palavra. Jesus está falando para os que realmente então ouvem e nele creem, ou seja, falando para os cristãos. Ou seja, não está dizendo para alguém agir desta forma para merecer o céu, isto é impossível. A salvação é graça mediante a fé em Cristo Jesus, o Salvador. Mas está falando para cristãos que têm fé e agora querem viver uma vida cristã de amor conforme a vontade de Deus. Aí faz sentido o que Jesus lhes diz. A partir do amor do Pai e de Jesus, ele e o Pai são um, do qual ele é mensageiro, do qual Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E assim é possível, a partir do exemplo perfeito de Jesus, que deu para toda a humanidade viver conforme a vontade dele, a partir da ação do Espírito Santo em nossos corações. Jesus está falando a todos os cristãos no sentido de fortalecer-lhes a fé e enchê-los do poder do Espírito Santo para uma vida cristã mais ativa e eficiente aqui neste mundo, especialmente em relação aos inimigos e às pessoas opositoras, para se viver melhor aqui no mundo, nos relacionamentos, e também para mostrar aos descrentes, aqueles que observam a vida dos cristãos, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Jesus propõe amar aos inimigos e não vingar-se e ser agressivo com eles. Em dias atuais, em que desde as primeiras notícias do dia nos veículos de comunicação, crimes bárbaros são relatados, desavenças familiares são comuns resultarem em boletins de ocorrência nas delegacias, bem como ameaças de vinganças e clamores por justiça são comuns. O que Jesus nos diz nesse texto é totalmente na contramão de qualquer possibilidade de se viver, a princípio, podemos pensar. No entanto, precisamos nos lembrar de que quem está falando é Jesus. Quem fala é Jesus para a multidão. E Jesus é a palavra criadora do mundo. Aquele que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai, conforme João 1,14. Jesus levou sobre si as culpas de toda a humanidade enquanto sofria na cruz,
Deu provas de amor do que ele falou aqui no sermão, mostrando de fato que esta é a vida que tem que ser vivida. Disse aos que zombavam dele e aos que estavam crucificando: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus amou também aquele malfeitor na cruz, que estava ao lado dele, e que falou com ele arrependido. O que vem a ele, a Jesus, de modo nenhum Jesus o lança fora. Encontramos em Mateus 11, 28 escrito: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos perdão dos pecados, vida e salvação eterna. O texto de 1 Coríntios 15, que lemos apenas uma parte dele, dos versículos 21 a 26, nos dá essa certeza da ressurreição de Jesus e também da nossa ressurreição. E não daria tempo para lermos todo o capítulo 15 aqui, mas deixo a sugestão para o capítulo 15 de 1 Coríntios, você ler com atenção em casa, e verá como é maravilhoso termos a certeza da ressurreição de Jesus, termos a certeza da nossa ressurreição, e o que ela significa para as nossas vidas já e também eternamente. O que Jesus quer nos ensinar com esse texto do Evangelho de hoje é que nós não devemos pautar a nossa vida por atitudes de maldade, de vingança, de ameaças, sejam pessoas dentro da família, ou na igreja, no âmbito da igreja, ou na sociedade em geral, e sejam inimigos também nossos, jamais pautar a nossa vida por atitudes contrárias à palavra de Deus, querendo nos vingar do nosso próximo. A natureza humana corrompida pelo pecado o quer fazer isso, sim, de imediato. Mais ou menos assim, bateu, levou. Mas a palavra de Deus nos fala, como Jesus diz, para amar o nosso inimigo e perdoá-lo e tratar com bondade. Assim, amontoaremos brasas vivas sobre a sua cabeça, ou seja, mostraremos o amor de Jesus espelhado em nós para Ele. Em oração, levemos sempre tudo ao Senhor, que conhece a nossa vida melhor do que nós, para que nos ajude a usarmos de amor e misericórdia para com as outras pessoas, o que não é da nossa natureza, que está corrompida pelo pecado, mas vem a partir da nova vida em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Lembremos-nos que em Romanos 12, 19 está escrito: Não vos vingueis a vós mesmos, amados. A mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Jesus quer que diante de desavenças, nós sentemos para dialogar. E ele nos deixa claro no texto de Mateus 18, 15 a 20, em relação àquele que nos ofende. Se não resolver, os passos como estão lá no texto, dá uma olhada lá. Tribunais poderão nos ajudar. Mas jamais vingança, jamais pagarmos o mal com o mal, mas pagarmos o mal com o bem. Assim como as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, e elas se renovam a cada manhã. Nos diz o livro da Escritura, de Lamentações, de Jeremias 3, 22 e 23, Jesus quer, aos moldes dele, com a força que vem dele e com o amor que vem dele, que a nossa vida seja uma vida de perdão e misericórdia ao próximo, a partir da nova vida que temos na fé nele, na certeza do perdão, da ressurreição e da vida eterna. Só firmados nele, em Jesus,
é possível, sim, vivermos neste mundo em amor e pagar o mal com o bem. Deus nos abençoe em sua graça, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Momento de nossa oração, em que hoje queremos nos lembrar de algumas pessoas nas suas necessidades. Por exemplo, a recuperação de saúde da senhora Zaneide. Também nos lembrar do seu Chicão, pela sua saúde. Nos lembrar também da senhora, a dona Elta. Nos lembrar também da dona Enedina. Nos lembrar também do seu Valadão. Nos lembrar também do Mateuzinho. Nos lembrar também da Helena. E quem sabe teríamos tantas outras pessoas na nossa relação que não temos por escrito hoje a lembrar. Mas você, nas suas necessidades e daquilo que falamos há pouco no texto de Mateus 11, 28, podemos vir sempre a Jesus cansados e sobrecarregados com as nossas necessidades e Ele nos aliviará. Que Deus possa abençoar a recuperação dessas pessoas, vamos pedir, e também de tantas outras que não as citamos aqui. E você estando em alguma necessidade, também entregue cada vez mais a sua vida a Deus e acompanhe esse momento também da nossa prece. Oramos ao Senhor. Bondoso Deus e Pai, que mensagem maravilhosa de amor, perdão, graça e misericórdia do Teu Filho Jesus aprendemos com o Evangelho de hoje. E ficamos envergonhados que quantas vezes em nossas vidas nós não agimos assim. Ou melhor, a nossa ação a princípio é sempre de toma lá, dá cá. Ou seja, queremos sempre agredir, quem sabe, membros da nossa família, no âmbito da igreja, na sociedade em geral, de pessoas que não concordaram conosco, ou de pessoas que se puseram como inimigas nossas. Concede, Senhor, sempre pararmos, refletirmos sobre o ensinamento do Teu Filho Jesus, e com a força do Teu Santo Espírito, podermos retribuir, não pagando o mal com o mal, mas retribuir o mal com o bem. E assim estaremos fazendo o que Teu Filho Jesus nos ensinou, não pelas nossas forças, que não as temos, mas pelo Teu amor e graça, mediante a fé em Teu Filho Jesus, nosso Salvador, pela ação do Teu Santo Espírito em nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a que possamos viver assim, e sempre em arrependimento e fé, ter a nossa vida guiada e por Jesus, Teu Filho, nosso Salvador, e assim, nesses ensinamentos, possamos seguir a nossa vida. Olha com Tua bondade e misericórdia para as pessoas às quais citamos e tantas outras que, quem sabe, estão nos acompanhando nesse momento e também precisam e têm suas necessidades. Especialmente para o mundo, nas situações difíceis no dia a dia, pelos quais vivemos em tempos de pandemia pelo mundo afora. Também nas ameaças de guerra e tantas outras coisas. Concede, Senhor, que o amor e a misericórdia prevaleça entre as pessoas, assim como Jesus nos ensinou. Abençoa a nossa pátria, abençoa o mundo em geral. Faze com que possamos cada vez mais querer servir a Ti em alegria e amor, servindo também o nosso próximo. Firma-nos em Tua palavra, para que possamos amar mais. Protege-nos e guarda-nos de pestilências, carestias, guerras, inundações e secas e outras calamidades. Olha com Tua bondade e misericórdia para as disparidades em nosso próprio país em relação ao clima e ajuda aos necessitados tanto das enchentes como onde falta também água. Tudo entregamos aos Teus cuidados, para que Tu possas continuar a nos abençoar em Tua graça, agradecidos pelo Teu amor em Cristo Jesus. Ouve-nos, abençoa-nos, guia-nos na vida e, por fim, recebe-nos na bem-aventurança eterna. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus pelos séculos sem fim. Amém. Esse é o momento que dizemos obrigado àqueles que, de uma maneira ou de outra, colaboraram para que o nosso culto pudesse ser realizado. Fica o convite para você a estar novamente conosco no próximo sábado, 19h15, para o nosso culto remoto. Também convidamos para os nossos cultos presenciais.
Quintas-feiras, 20 horas e 15 minutos, Comunidade Bom Jesus, Parque Residencial Itacolomi. E, quartas-feiras lá, e quintas-feiras na Comunidade São Paulo, às 20 horas e 30 minutos. Que Deus dê um final de noite abençoado para você, um domingo abençoado também, as suas atividades de semana abençoadas, com esta mensagem maravilhosa do amor e da misericórdia de Deus, espalhando pelo mundo. E digo para você, não esquece de compartilhar tudo o que você viu e ouviu, a partir da mensagem do Evangelho que temos. Deus abençoe a tua vida hoje e sempre. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Finalizamos o nosso culto com o hino 202 do Inário Luterano.